Nossa leitura do livro que é o Espiritismo, né? Nós estamos na parte em que a gente faz uma pequena recapitulação do que a gente já viu na aula anterior. A gente está estudando no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E a gente viu que a identidade, né, dos espíritos, ela é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, os espíritos que vivem na nossa época, né? Por quê? Porque é mais fácil a gente verificar. Porque eles vão nos dar pistas melhores do que um espírito que viveu há muitos séculos atrás, tá? A gente pode perceber pela personalidade, pela linguagem, pelos hábitos de fala, né, detalhes íntimos e tal. Então, a gente agora vai falar sobre as contradições. Por que muitos espíritos nas comunicações entram em contradição? E aí, a Kardec diz o seguinte: as contradições que frequentemente se notam na linguagem dos espíritos não podem causar admiração, senão aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da natureza mesma dos espíritos que, como já dissemos, não sabem as coisas senão na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Quer dizer, né, os espíritos foram homens, então se os espíritos são atrasados intelectualmente, são espíritos que não entendem muito bem nem da sua própria natureza, é claro que eles vão entrar em contradição. Se nós mesmos entramos em contradição, por que os espíritos não poderiam entrar em contradição? Né? Eles não são diferentes da gente. Sobre grande número de pontos, os espíritos não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres de que se não despojaram. Outros espíritos forjam sistemas seus, eles criam, né? Sistemas, eles criam ideias suas próprias sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas e à origem das coisas. Nada, pois, há de surpreendente em que nem sempre estejam de acordo. Então, muitas vezes você vai encontrar espíritos que falam coisas opostas uns dos outros, assim como homens que falam coisas opostas uns dos outros, tá? Né? Pessoa que é comunista, pessoa que é socialista, pessoa que é capitalista. Existem pessoas que, né, pensam completamente diferente uma das outras. Então você vai encontrar espíritos que pensam também completamente uns dos outros. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os espíritos inferiores mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os espíritos superiores nunca se contradizem. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos espíritos adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Disso, com segurança, se pode inferir que, se duas comunicações radicalmente contraditórias no fundo trazem o mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa, uma delas é mentirosa, uma delas não serve para nada, né? Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. Então, qual é a nossa estratégia para a gente entender se a coisa é duvidosa, tá? Se a coisa é mentirosa? Primeiro, qual é o primeiro meio? É submeter todas as comunicações ao exame severo, análise severa da razão, do bom senso e da lógica, tá? Tem que usar o bom senso, tem que usar a razão, tem que usar a lógica. Se o espírito falar, você tem que matar uma galinha, você vai matar a galinha? É lógico fazer isso? Se para você for lógico, ok. Se não for lógico, não faça. Então, é isso, tá? Primeira é você colocar a coisa dentro da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstém-se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com esse exame sério, pelo que evitam discussão e querem ser cridos sob palavra, tá? Então, os espíritos maus, os espíritos infelizes, os espíritos que estão, né, querendo enganar, né, eles estão lá no limbo, eles vão querer ter a total
verdade, né? Então, se você começar a fazer um exame severo, esses espíritos vão sair correndo, tá? O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Então, tem que concordar uma coisa com a outra. Quando o mesmo princípio é ensinado de muitos pontos por diferentes espíritos, a mesma coisa, tá? Não pode ser coisas diferentes. Quando a mesma coisa foi ensinada por muitos espíritos, muitos médios, através de muitos médios estranhos uns aos outros, ok? E isentos de idênticas influências, quer dizer que um médium pode ser um médium espírita, o outro pode ser um médium bandista, o outro pode ser um médium católico, o outro pode ser um médium sem religião nenhuma, tá? Então ele não tem influência iguais. Pode-se concluir que ele está mais próximo da verdade do que aquele que se emana de uma só fonte e é contradito pela maioria, tá bom? Então, a gente vê a concordância do ensino assim, vem de vários médiums diferentes que têm influências diferentes de vários pontos diferentes do planeta. Então, esse ensino vai ser mais lógico do que um que é contraditório da maioria. Existe em só um tipo de pessoa, vem de só um tipo de grupo, tá bom? Então, a gente tem isso para a gente observar no Livro dos Médiuns, capítulo 27, na Revista Espírita de abril 1864, na Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele também fala sobre isso. Eu já fiz essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês, eu vou deixar no link embaixo da descrição do vídeo, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Até a próxima!